Olá, tudo bem com você? Eu conheci o irmão George Silva, mais conhecido como Atleta da Fé. Na verdade, quem lhe deu esse apelido foi um dos filhos do pastor Geraldo Marski, saudoso pastor Geraldo Marski. Ele então disse: olha, você é um verdadeiro atleta da fé. E o apelido pegou. E realmente expressa bem quem é o irmão George Silva. Eu o conheci faz mais de 20 anos, como tenho dito. E me lembro muito bem daquele dia. Eu estava lá na redação da Casa Publicadora Brasileira e chega uma família querendo conversar comigo. Eu então era editor de notícias da Revista Adventista e o George me disse que tinha uma informação interessante que poderia, quem sabe, ser publicada na revista. E aí eu convidei a família a se assentar ali na minha sala, no meu escritório, e começamos a conversar. Quando eu percebi a história que ele tinha, eu vi que era muito mais do que apenas uma notícia, uma breve nota, quem sabe, na revista. Aquilo era muito mais, dava realmente um livro. E o irmão Jorge então me contou parte da sua história de conversão e do projeto que ele havia realizado de cruzar o Brasil de ponta a ponta, do Monte Caburaí, que é o extremo norte do Brasil, até o Chuí, extremo sul do país. E ele fez isso pedalando milhares de quilômetros e pela fé mesmo, porque ele não contava com patrocínios, ele foi com uma bicicleta usada, a gorducha, ele chamava assim na época, né? Uma bicicleta bem pesada, inclusive, e assim ele fez essa viagem, que não era apenas uma viagem atlética, de um desafio, era uma viagem missionária. Já vou lhe contar por que o Jorge faz são viagens missionárias. E como tudo começou? Ele sempre foi atlético, né? Ele era militar da Força Aérea, era mecânico de voo, e tanto é que hoje ele está na reserva, né? Se eu não me engano, com a patente de oficial, alguma coisa assim. Mas ele é da reserva da aeronáutica. Tanto é que por onde ele passa, pedalando, ele muitas vezes para ali nos pelotões, né? Nos locais onde tem base aérea e faz palestras também ali para os militares, a convite dos superiores, né? Então ele estava no meio da floresta amazônica, lá em Roraima, praticando, correndo ali, como ele sempre fazia, todas as manhãs ele corria no meio da floresta para ficar em forma, né? Para participar de competições, sempre foi campeão também em competições, tanto de corrida quanto de natação e pedal, é um triatleta. E numa dessas manhãs, ele ouviu claramente, né, na sua mente, ao redor dele, ele não sabe explicar muito bem como é que foi isso, mas ele ouviu uma voz forte dizendo: você que corre aqui todas as manhãs para a sua vaidade, enfim, né, com seus interesses pessoais, eu o estou convocando, eu não lembro bem das palavras exatas, está no livro dele, mas eu estou convocando agora para correr e anunciar que meu filho em breve virá, anunciar a volta de Jesus. Jorge ficou, inclusive ele perdeu as forças, né? Ele caiu ali ajoelhado, não conseguia mais correr naquele momento, e quando ele ouviu aquela voz, e depois ele voltou para casa e começou o processo de buscar uma igreja, porque a esposa dele disse: ok, querido, eu estou com você, se essa é a missão que Deus chamou você para desempenhar, vamos juntos, mas a gente precisa de uma igreja, precisamos ter o suporte para o seu ministério. E ele começou a buscar igrejas, não se encontrava em nenhuma delas, né? Porque não via, assim, identificação com a mensagem que ele precisou, que ele foi chamado para anunciar, até que, resumindo bem a história, porque ela tem detalhes bem interessantes, ele encontrou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e bem num dia que ele entrou, o pastor estava falando sobre a volta de Jesus. E ele viu: é essa mensagem, é essa igreja. Então ele fez um estudo bíblico, conheceu a mensagem, as doutrinas bíblicas adventistas, foi batizado, e desde então ele tem feito exatamente aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele tem corrido o mundo, já vou dizer para onde ele foi também nas últimas viagens dele. E ele aproveita o fato de que os desafios que ele faz chamam a atenção da mídia, e ele então sempre fala para os repórteres ali diante das câmeras que Jesus em breve virá. É um
um ministério diferenciado. Eu costumo pensar no George como um apóstolo moderno, mas diferenciado. Um apóstolo sobre duas rodas. O George publicou pela CPB, então, aquele livro, o primeiro livro, né, que fala sobre a sua aventura de cruzar o Brasil de ponta a ponta. Faz muitos anos já que o livro foi publicado, já até saiu de circulação, tinha como título Conquistando o Brasil. Você pode talvez encontrar em sebos, talvez no estante virtual, na internet, né? Conquistando o Brasil, ou quem sabe conseguir com algum irmão da igreja que tenha comprado, e você pode ler e vai ficar impressionado com a história, com as histórias, né, que ele registrou ali nesse livro. Na segunda viagem missionária que o George fez, ele cruzou todos os países da América do Sul, América Central, chegando a Atlanta, nos Estados Unidos, bem na época da Conferência Geral, da Reunião Mundial da Igreja Adventista, que ocorreu lá naquele ano em Atlanta. E eu acompanhei toda essa trajetória, registramos tudo, né, fotos, textos, e estamos organizando, o irmão George está organizando agora esse material para lançar um segundo livro, agora contando sobre esse desafio Atlanta. Talvez seja esse o título. Para você ter uma ideia, vou contar só duas coisas, dentre as muitas que ele viveu nessa aventura missionária. Quando ele estava lá na Colômbia, ele se deparou com os guerrilheiros ali, os terroristas da FARC, das forças revolucionárias da Colômbia, né? E ali é o seguinte, né? Se eles percebessem que ele era estrangeiro, pelo falar dele, pelo sotaque, enfim, pelo espanhol carregado de sotaque que ele tem, eles iriam sequestrá-lo imediatamente. Então ele precisava passar por uma ponte, essa ponte estava guarnecida ali, protegida pelos terroristas, né, pelos revolucionários, e ele precisava atravessar aquela ponte e pediu a Deus que o protegesse. Ele falou com os revolucionários colombianos, eles não perceberam nenhum tipo de sotaque, tanto é que autorizaram a passagem dele pensando que ele fosse um nativo. Então esse foi um milagre tremendo, né? Ele passou por meio de um local ocupado pelas perigosíssimas forças das FARC. E quando estava cruzando as longas estradas do México, já para cruzar a fronteira com os Estados Unidos, era um fim de tarde, anoitecendo já, não havia local para ele parar e descansar, e pediu a Deus. Ele precisava de algum lugar seguro para ele parar e dormir e descansar para seguir viagem no dia seguinte. Então ele avistou um viaduto a certa distância e disse, olha, eu vou parar aqui mesmo. Não sei o que há ali de baixo, mas eu preciso descansar. Quando ele desce, quando ele vai ali para baixo do viaduto, ele se depara com um colchão novo, estendido, ali embaixo do viaduto, numa área seca. E ele pôde colocar sobre esse colchão a sua pequena barraca, e ele disse que teve uma noite ali tranquila e reparadora, embaixo daquele viaduto protegido. Incrível, né? E isso são só dois detalhes, né? São muitas manifestações do poder de Deus na vida desse servo, na vida desse homem que tem vivido para pregar o evangelho. Neste exato momento, o George, o atleta da fé, está refazendo a viagem de ponta a ponta aí do Brasil, né? 20 anos depois. Ele está com 62 anos. Note bem, 62 anos. E eu perguntei dia desses a ele, irmão George, o seu desempenho comparado com 20 anos atrás, como é que está sendo? Ele disse, melhor ainda. George é vegetariano já faz muitos anos. Ele pratica os chamados remédios naturais na vida dele, é uma pessoa que cuida muito da saúde mental, saúde física. É um homem de muita oração e de fé. E isso tem chamado muita atenção da imprensa, especialmente, porque com 62 anos ele consegue pedalar até 200 km por dia. Algo impressionante. O último trajeto aí que eu documentei, até tenho postado aqui em meu canal os vídeos que ele me envia para manter vocês informados, né, dessa aventura missionária. Ele pedalou de Araranguá até Florianópolis, Palhoça, perto de Florianópolis, em Santa Catarina, o que dá mais de 200 quilômetros. Ele percorreu esse trajeto aí num dia. Então é algo impressionante, realmente é muito impressionante. Eu gosto de pedalar aos fins de semana com a família e consigo avaliar o que seja, quer dizer, nunca fiz isso, né, mas consigo avaliar um pouquinho o que seja o desafio de pedalar tantos quilômetros de uma vez, e às vezes com alimentação assim bem simples, frutas,
alguns sucos naturais, coisas que ele encontra pelo caminho, né? É muito impressionante. E aí, como eu disse, onde ele para e a imprensa vai fazer cobertura, vai entrevistá-lo, ele sempre fala da volta de Jesus. E pelo caminho, ele, quando é convidado por igrejas, por colégios adventistas ou escolas de outras escolas públicas, por exemplo, em Criciúma ele falou lá na Universidade do Extremo Sul Catarinense, na Unesc, ou em bases militares também, ele, quando é convidado, ele vai e fala, e testemunha. Então é como aquilo que a gente lê na Bíblia, né? O Espírito, ele sopra onde ele quer. E o irmão Jorge, ele vai sendo levado assim pelo sopro do Espírito Santo, literalmente. Aonde ele vai e encontra portas abertas para pregar o evangelho e falar da importância de um estilo de vida saudável, ele fala, ele vai. E ele está em Blumenau neste momento. E passou por Gaspar Alto, eu vou contar isso no outro vídeo, como foi a passagem do George lá pela primeira igreja adventista organizada no Brasil. E em Blumenau ele já pregou em 2 igrejas, falou no Colégio Adventista de Blumenau e vai seguir viagem. Depois vai passar lá por Curitiba, onde já tem agenda também fixada ali, né, estabelecida. Vai falar em igrejas, em colégios, na base militar também. E assim ele vai seguindo. Ele vai desta vez, saiu do Chuí e vai Brasil acima, passando pelos estados da federação e chegará pela fé, com o apoio de todas as pessoas que quiserem apoiá-lo, né, pelo caminho, chegará até o Monte Caburaí e de lá ele pretende descer e voltar ao Chuí. E assim ele vai conseguir passar por todos os estados da federação. Não sei se alguém já fez isso, porque eu entendo que é um feito digno até do Guinness Book. Se alguém puder pesquisar isso aí, verificar, eu acho que é algo digno do livro do Guinness, né, dos recordes. Mas mais do que isso, né, a missão dele realmente é a de pregar o evangelho. Ele tem feito isso. Por onde ele passa, ele fala do chamado que Deus lhe fez e fala que a volta de Jesus se aproxima rapidamente. É um ministério lindo e eu tenho feito aqui a cobertura no canal justamente para que vocês possam estar atentos aí à agenda dele. Eu vou colocar aqui na descrição os locais por onde ele passará. Nem sempre dá para precisar a data exata, porque, como eu disse, né, dependendo das circunstâncias ou dos chamados para pregar e testemunhar, ele acaba ficando mais tempo em um local do que ele havia planejado anteriormente. Então, a agenda dele é parcial, digamos assim. As datas são, muitas vezes, elas podem variar um pouco, né? Mas o trajeto, as cidades por onde passará, eu vou informando vocês aí. Eu vou colocar aqui na descrição as próximas cidades que ele pretende visitar, pelas quais ele pretende passar. Inclusive, ele estará aqui em Tatuí, aqui onde eu moro. Nós teremos aí um reencontro depois de alguns anos, né? Que nós nos encontramos pessoalmente. E ele vai falar por aqui também em alguns lugares. Então é isso. Ore pelo ministério do irmão George, o atleta da fé. Não só isso, mas se você puder ajudá-lo no sentido de recebê-lo em sua cidade, oferecer ali pousada e local para que ele possa pregar, alimentação, enfim, acolhida, isso é muito importante. E, sobretudo, orar por ele, para que Deus o proteja dos perigos pela estrada e o use poderosamente para anunciar essa mensagem maravilhosa da volta de Jesus. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.